Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Galera, Gabriel, mestre dos bonecos. Deixa like no vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Galera, vídeo de hoje, galera, dando continuidade aí que eu mencionei que eu ia falar sobre os vídeos de animes e mangás, galera. Eu vou continuar aqui fazendo mais um vídeo aqui falando sobre mangás, galera. Minha coleção de mangás aqui e animes. Eu vou tentar falar um pouco aqui sobre esses mangás. Então, dando continuidade aí, galera, a esse vídeo aqui sobre animes e mangás. Porque quando eu comecei a ler, galera, esses mangás e assistir esses animes, eu não me inteirava tanto assim do ano de lançamento e de publicação deles, né? Então eu lia, eu assistia, mas eu não me inteirava tanto assim. Então eu procurei ver depois de um tempo, quando já fazia mais um tempo, que eu comecei realmente a ver sobre o ano de publicação e lançamento desses animes. Aí eu vou aproveitar e vou falar aqui agora nesse vídeo, né, um pouco aqui sobre alguns, né, alguns que eu pesquisei também para poder fazer o vídeo, que eu também não sabia, eu lia, eu assistia, mas não sabia, né. Então não sei se realmente essas informações, pode ser que sim, pode ser que não, algumas estejam certas, né, porque temos realmente aqui sobre esses animes, sobre esses mangá que são bem embutidos a respeito do ano de publicação. Quem assistiu o vídeo aí que eu falei sobre Mirai Nikki, é o Feliz, eu mencionei que tem alguns detalhes sobre as publicações que às vezes são bem escondidos, porque tem mais de uma publicação que é feita geralmente. Esses animes, esses mangás geralmente são relançados, são readaptados. Então eles vão colocando mais de um ano, né? Então às vezes fica difícil de saber exatamente qual foi o ano certo que foi lançado, por causa das adaptações dos relançamentos que eles fazem com as histórias antigas quando vão relançando. Mas eu vou tentar dizer aqui como eu fiz. Eu fiz o vídeo e expliquei bem detalhadamente sobre a Elfelira Mirai Nikki, sobre aqueles detalhes das publicações dos mangás e dos animes. E hoje vai ser sobre esses mangás e esses outros animes aqui, né? Que também eu gosto bastante, apesar de não serem os meus preferidos, mas também vou falar aqui sobre esses aqui agora, acompanha o vídeo. Então, mas faz um tempo, galera, falando de Sailor Moon primeiramente, né, como eu já falei pra vocês, eu fiz um tempo um vídeo aqui sobre essa revista aqui da época do anime que eu tenho, né, que é a revista Herói Gold, né, lançamento aqui de 1994, aquelas revistinhas que geralmente eram lançados dos super-heróis na época, que tinha diversas categorias misturadas, falava de animes, de séries do Arquivo X, séries aqui dos super-heróis japoneses, dos quadrinhos do Batman, que também já tinha nessa época aí os quadrinhos do Batman, né. E esse aqui foi sobre o anime de Sailor Moon, que o anime da Sailor Moon foi lançado em 1992, né? Depois foi que veio aquelas séries mais recentes, né? Que são aquelas séries em formato de live action, de filme. Mas o anime dela foi de 1992. Então foi um breve vídeo quando eu fiz na época, como falei aqui. E eu mostrei esses action figures que eu tenho aqui da Sailor Moon, ó. A minha peça mais top que eu tenho aqui da Sailor Moon, olha só. A Sailor Moon com as asas de anjo, no formato supremo aqui, ó. Esse action figure da Sailor Moon. E tem esses outros action figures que eu tenho aqui também. É lá, ó. Aquele anime que foi o último anime que foi mais ou menos aqueles lançamentos bem top, que foi aquele que foi em 2014, né? Aquele relançamento que teve, aquela figura da Sailor Moon de 2014. Essas outras peças aqui que são as peças avulsas, ó. Sailor Marte, Sailor Júpiter e Sailor Venus. Foi uma coleçãozinha que foi lançada avulsa, que são as três sentadas juntas, ó. Vou tentar deixar umas fotos melhor aí para vocês darem uma conferida esses toys aqui. Vou fazer umas fotos e vai aparecer aí para vocês darem uma conferida melhor, caso a qualidade não esteja muito boa aí do vídeo. Aí tem essas aqui que são as linhas das Figuarts, Sailor Venus, Sailor Júpiter. E a mais nova que é a pequena, ó, Sailor Saturno. Aí ainda da Figuarts, Sailor Venus, primeira transformação da Sailor Venus. Sailor Moon, clássica. É, quando estava aqui, isso aqui foi as figuras das Figuarts, galera. Foi as primeiras linhas que foram lançadas desses colecionáveis aqui da Sailor Moon em 2013. Quem lembra aí, foi o primeiro lançamento dessas Figuarts da Sailor Moon em 2013, quando lançou essas peças aqui. As Figuarts colecionáveis da Sailor Moon em 2013. Essas outras aqui, ó, Sailor Plutão, do anime da Sailor Moon Stars.
Sailor Mercury e Sailor Mart. Aí aqui são algumas peças de animes que eu tenho, ó. De One Piece, que é a Nami. Minha personagem favorita aí é a Nami. Eu tenho 3 bonecas dela, ó. A Nami e aquela personagem daquele anime das vampiras, a Morgan. Eu tô aproveitando aqui que eu tô mostrando essas figuras de animes e tô mostrando aqui também pra vocês. A Morgan e a Nami, aquela menina do anime dos One Piece, né? Que eu gosto mais da Nami desses anime dos One Piece. Então aqui tem 3 bonequinhas da Nami. Aí aqui, galera, sobre a parte, ó, dos mangás. Ikitusen, galera, é um anime aqui das garotas que estudam no colégio, né, e elas têm os poderes dos dragões, né. É como se fosse um colégio que tem umas garotas, né, e todas elas entendem de artes marciais. Aí elas vão nesse colégio estudar e elas, pelo que eu entendi mais ou menos, o pouco que eu assisti, elas têm os poderes de cada lá dos dragões, né, de cada dragão lá, elas têm uns poderes específicos, né. Esse anime foi chamado de Anjos Guerreiros Iktusen, Anjos Guerreiros. O mangá, eu pesquisei sobre esse mangá e esse anime. Ele fala uma coisa um pouco confusa, porque ele fala que esse mangá foi lançado em 2000 e só finalizou em 2014, juntamente com o anime. E já tem outra parte que fala que ele foi lançado em 2003. Então vamos se basear que ele foi mais ou menos, ele começou a ser lançado em 2000 e ele teve um total de uma certa quantidade de volumes que finalizou-se em 2014 mais ou menos. Então assim, um anime bastante longo, né, um mangá. Foi mais ou menos na mesma época que foi lançado o mangá, foi lançado também o anime. Começou em 2000 e foi lançado em 2014, que foi quem finalizou-se, né. Como mencionei, esses mangás aqui eu não comprei exatamente nessa época aí. Esses mangás aqui já são antigos, mas quando eu comprei eles já era mais ou menos nessa época aí, em 2014, quando estava finalizando, que eles estavam fazendo os relançamentos, né? Porque eles são sempre relançados. Então quando eu comprei, comecei a comprar Ikitusen na época, eles estavam sendo relançados em 2014. Não foi exatamente aí, porque foi, como mencionei, é um mangá e um anime que começou em 2000 e finalizou-se em 2014. Então quando eu comecei a comprar esses mangás para ler, foi mais ou menos em 2014, quando estava finalizando aí, né? Bem top. Eu vou deixar também algumas fotos aqui. Esse aqui são alguns volumes avulsos que eu tenho. E eu tenho também o DVD do anime, né? O anime, então pronto. O anime e o mangá foram lançados em 2000 e finalizou-se em 2014, né? O anime tem um total de 3 episódios e o mangá é que tem mais volumes aqui. Aí aqui são as peças da Ikitusen que eu tenho, né? Essas aqui já foram lançadas mais ou menos na mesma época das Sailors, né? São as categorias das Figure Watts, foram lançadas mais ou menos na mesma época aí das Sailors. Essa linha aqui foi uma linha diferenciada, que eu não me lembro agora do nome, que foi lançada essa aqui, ó. Ikituse é chamado de Anjos Guerreiros, né? O nome que foi traduzido aí, esse mangá e esse anime. Ikituse Anjos Guerreiros, bem top aí. Um mangá também bastante divertido e o anime também bastante divertido e bem legal de se assistir. Mangá de 2000 e anime também, e finalizou-se em 2014. Esse aqui realmente foi um mangá que eu achei assim um pouco estranho, né, o que eu pesquisei, porque eu achei esse mangá aqui bastante divertido quando eu comprei ele na época, e ainda acho até hoje quando eu leio. É Coin Landry Lady, do mesmo ator de Anode, da mesma pessoa que fez, que escreveu Anode, né, o mangá e o anime de Anode. Eu não sei porquê, mas esse mangá aqui parece que ele não fez tanto sucesso assim, porque ele foi um volume único, né? E geralmente ele tem muitas críticas assim negativas, mas eu particularmente eu li ele, não tem anime sobre esse aqui, só tem um mangá. É Coin Landry Lady. É sobre uma garota que vai para uma lavanderia, né? E lá tem uma garota também que mora na lavanderia porque ela assombra lá uma das máquinas de lavar.
E aí vai chegando mais umas pessoas aí que vão se juntando para essa coletânea do pessoal do colégio que começa a fazer amizade com as duas, né? E aí fica uma coisa bem assim, um clima de colégio juntamente com essa parte sobrenatural, né? Mais misturado com comédia, né? Não é tipo Another, como se fosse misturado com comédia, bem top aí. Não fez um sucesso, por isso que só teve um volume, não chegou a ter um anime. Esse mangá aqui foi lançado em 2017, Coin Landry Lady. Mas bem top aí, é um volume único, é engraçado, é top. É divertido também, do mesmo autor de Another. É um clima de suspense misturado com comédia aqui, ao estilo de Another, sendo com um clima mais leve. Aqui algumas fotos, ó, eu vou deixar também algumas fotos aí para vocês darem uma conferida melhor sobre esse mangá aqui, ó. Vai ficar umas fotos que eu vou tentar deixar para vocês darem uma conferida aí. Outro aqui que esse aqui eu li há faz um tempo, mas eu não me lembro muito bem, vou tentar falar aqui para vocês. Só você pode ouvir. Volume único aqui. É do mesmo autor também de Another, é o estilo de Another, sobre uma garota que mora em uma parte de outro país e eu sobre um garoto que também mora em outro canto de outro país mais longe, sendo que aí os dois fazem como se fosse uma espécie de contato por hipnose, mesmo eles estando de longe, e quando chega no final eles se encontram. Uma história dele como se fosse um clima de amor misturado ao estilo de Arnold, né? Sobre a garota que mora em um canto lá em outro país e sobre o garoto que mora em outro país. E por meio de um ser uma espécie de telepatia, eles conseguem um contato e quando chega no final é que eles conseguem se encontrar. É um volume único, né? Eu não achei nenhum anime aqui, pelo menos quando eu pesquisei eu não achei nenhum anime sobre esse aqui. É só você pode ouvir minha voz, uma coisa assim. Só você pode ouvir o nome desse mangá, é volume único, do mesmo diretor de Another. Vou tentar deixar algumas fotos aí para vocês darem uma conferida aí também. Esses aqui que eu já mostrei, inclusive, alguns volumes, Show Beats. É um mangá bem antigozinho, foi lançado mais ou menos no mesmo período aí de Elfenlied de 2002, sendo que esse aqui foi de 2001 e finalizou-se mais ou menos em 2003, então é um mangá bastante antigo. Ele teve diversos relançamentos e readaptações. Esse aqui, por exemplo, foi um dos lançamentos que foi nessa época aí, mais ou menos em 2002 para 2003. Eu tenho 3 volumes aqui, mais ou menos nessa época aqui, foi lançado em 2002 para 2003. Os primeiros volumes aqui, ó, é volume 12. Esses aqui que eu estou mostrando são os pequenos, foram lançados na época. Esses pequenininhos aqui foram os que foram lançados na época, em 2002 para 2003, onde estava finalizando. Esse aqui é um mangá e um anime que foi de 2000 e finalizou-se em 2003 mais ou menos.
E esse aqui foi o relançamento, e quando eu comprei esse aqui já foi mais recente, já foi mais ou menos em 2014 para 2015, como já teve diversos relançamentos que eu pesquisei, eu vi. Chobits foi relançado, teve diversas readaptações, um animezinho bastante top aí sobre como se fosse uma fada e o garoto encontra com ela, aí não ela tem esses poderes especiais, parece que ela também tem como se fosse uma habilidade de androide. Ela é uma fada misturada como se fosse com uma ciborgue também, umas coisas assim bem misturadas, não me lembro muito bem, só lento novamente, mas eu estou tentando dizer o pouco que eu li na época. Teve o anime, mas eu não assisti o anime, eu li só o mangá. O garoto encontra com ela e fica protegendo ela, né? Porque ela é como se fosse um robô e tem como se fosse umas habilidades, uns poderes místicos de fada. É assim um anime, um mangá bem topzinho também. Esse aqui quando eu comprei na época foi os relançamentos, teve diversos relançamentos e showbits aqui quando foi relançado. Tentei falar aqui um pouco melhor, um pouco que eu li, não me lembro muito bem desse mangá aqui, né? Teve o anime eu não assisti, só o mangá que eu li. Eu vou tentar deixar algumas fotos aí para vocês darem uma conferida também. E claro, Sailor Moon, né? Esse aqui eu posso dizer que eu acompanhei, né? Porque Sailor Moon foi um mangá também bastante antigo, juntamente com o anime, que foi de 1992. Depois teve os outros lançamentos que tiveram. E Sailor Moon foi relançado diversas vezes até esse último lançamento aqui, que foi em 2003 para 2014, que teve esses relançamentos aqui em mangá, com essas versões aqui atualizadas, com a foto das personagens, cada livrinho vinha com a foto das Sailor Guerreiras. Esse aqui foi os últimos lançamentos que tiveram, que foi em 2013 para 2014. Os últimos relançamentos da Sailor Moon em mangá, que foi em 2013 para 2014. Mas algum lançamento aí vocês colocam aí, mas pelo menos eu acho que foi mais ou menos os últimos lançamentos que tiveram aqui nesse mangá, em 2013 para 2014. Se vocês tenham gostado do vídeo, deixa like, se inscreve no canal Gabriel Mestre dos Bonecos e continue acompanhando aí os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.